Bom dia a todas e todos. Espero que vocês, seus familiares e amigos estejam bem e se cuidando. Estamos marcando hoje a metade da terceira unidade e gostaria de parabenizar quem conseguiu, aos trancos e barrancos, chegar até aqui. Até agora, nós temos trabalhado, temos exercitado passos para elaborar aulas para as crianças da educação infantil, mas com foco mais específico para o campo corpo, gestos e movimentos. No entanto, a BNCC, ao sugerir os campos de experiência, teve como objetivo superar a visão disciplinar e fragmentada do currículo tradicional do ensino fundamental e médio. E trazendo essa proposta como foco, a BNCC tem pensado nas características e na globalidade das aprendizagens e do desenvolvimento humano das crianças nessa faixa etária deste nível de ensino. Então, vamos lá para o slide 2. Ao planejar aulas de educação física para crianças nesse nível de ensino, é imprescindível que o professor tenha um olhar atento para encontrar as conexões entre os campos de experiência e seus objetivos de aprendizagem para pensar em atividades que integrem os campos. Então, é tarefa fundamental para o professor, ao planejar as aulas de educação infantil, pensar nessa integração entre os campos de experiência. Slide 3. Um exemplo de integração entre os campos pode ser uma proposta que eu apresentei na aula passada, proposta do professor João Batista Freire, que traz como um dos possíveis conteúdos da educação física a ser trabalhado com essas crianças os jogos de construção. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, só para vocês conseguirem visualizar na prática. Então, conteúdo, jogos de construção. A criança, ao interagir com os objetos, desenvolve suas habilidades manuais, a coordenação motora fina, e constrói conhecimento sobre as propriedades físicas dos objetos que ela está ali manipulando. Ela começa a fazer relações e a estabelecer comparações entre um objeto e outro objeto, em relação a peso, em relação a tamanho, em relação à cor, ao material. Então, a criança aprende quando ela está pegando, puxando, empurrando, jogando, quando ela chega perto, quando ela se afasta, quando ela coloca o objeto em relação a alguma coisa, quando ela compara, classifica. E segundo Piaget, a exploração sensório-motora de objetos permite a construção de categorias da inteligência prática, que serão fundamentais para o desenvolvimento do pensamento lógico. Então, aí nós temos uma atividade de educação física com a possibilidade de ter uma visão diferente dos materiais. Então, vamos para o slide 4, explicar um pouco melhor para vocês. Então, o professor de educação física, por exemplo, ele pode, ao realizar sua proposta de jogo de construção, convidar as crianças a comparar os tamanhos, os pesos, as formas, o tipo de material, a fazer medidas de peso, de distância, levantar hipóteses sobre o porquê um objeto é daquela forma, porquê é daquela cor, porquê é daquele tamanho, em relação a outro ou outros objetos. Então, fazendo esse paralelo, lembrem-se que nessa faixa etária a criança precisa de tempo, né? Então, é importante que o professor de educação física não foque só na sua construção, por exemplo. Nós vamos fazer um jogo de construção, nós vamos fazer um carrinho ou uma casinha com palitinhos, como por exemplo na foto. E nessa atividade, simplesmente ter um fim, né? Não se pensar no processo. Não só focar na coordenação motora fina. Se ele conseguir fazer, para mim tá bom, porque ele está estimulando a coordenação motora fina. Mas não, pensar na criança como um todo e pensar que ali ela está tendo talvez o primeiro contato com aquele material,
Talvez seja a primeira vez que ela vai manipular, talvez ela nem queira fazer o que você quer, talvez ela queira experimentar aquele material da forma dela, com a curiosidade dela, enfim. Então, pensar não no fim, mas no processo da aula inteira. Então, como que a criança vai lidar com aqueles materiais? É a primeira vez que ela tem acesso? Não é? Como é que ela está manipulando? Qual é a relação dela com aquele objeto? Qual é a relação dela com aquele objeto e outros objetos, ou com o adulto, ou com outra criança? Enfim, todo o processo faz parte. Então, vamos para o slide 5. Vamos parar no slide 5 para o áudio não ficar muito comprido.